Você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele está relacionado dentro do estudo da histologia, que é o estudo do tecido animal. E é um tipo de tecido que possui umas células bastante diversificadas. Eu coloquei para vocês uma aula introdutória sobre histologia. Se você perdeu, clica no card aqui em cima e assiste, porque lá eu falo um pouquinho sobre cada tipo de tecido. Essa aula ela é um pouco exclusiva e específica sobre o tecido conjuntivo, mas como nós vimos lá naquela aula, tem outros tecidos que vão ser abordados aí em outros vídeos. Então, qualquer coisa, clica lá e assiste o vídeo de histologia animal, tá bom? Então, vamos falar sobre o tecido conjuntivo. É um tecido bastante diversificado, tá? Então, tanto em relação à origem do tecido, quanto em relação à função desse tecido, tá? Nós temos alguns tecidos que estão agrupados junto com o conjuntivo, né? Esse tecido, ele tem como função, eu vou colocar aqui para vocês visualizarem as funções, tá? Ele tem como função sustentação, ele tem também como função preenchimento. Então, por esse motivo, as suas células são bem vascularizadas, tá? Ele tem como função também a elasticidade. Serve como proteção de impactos, armazenamento, isso é muito importante. No caso aqui ele armazena gordura, armazena íons, né? Ele tem como função também a defesa e o transporte de substâncias. Então é um tecido assim bem diversificado e bem importante na composição do nosso corpo, tá? Nós vamos começar a falar então dos tipos de tecido conjuntivo, né? Nós temos aqui o que nós chamamos de tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo especial. Vamos falar aí do propriamente dito. Vou colocar aqui com uma cor diferente para vocês poderem identificar no desenho, tá? Então, tecido propriamente dito. Vou lá colocar aqui, ó. O tecido propriamente dito, ele está relacionado com o tecido conjuntivo frouxo, tá? Que ajuda aí a compor também os tecidos que formam os órgãos e também preenche o espaço entre as células, né? Então a gente pode colocar aqui que a função dele é de preenchimento. Nós temos também o tecido conjuntivo denso. Esses dois são tecido conjuntivo propriamente dito, né? Então, o tecido conjuntivo denso, ele está relacionado com as fibras colágenas, né? Então, ele vai dar aí a elasticidade ao corpo, tá? Então, ele é super importante, porque essas fibras, ela vai ajudar a dar essa elasticidade, resistindo aí à tração, né? E é claro que ajuda também a compor aí a parte da sustentação, tá bom? Aí nós temos o tecido conjuntivo especial. Vou colocar outra corzinha aqui para vocês
conseguindo identificar no desenho, tá? Vou colocar com verdinho aqui. Então, é o tecido conjuntivo especial, tá? Esse tecido conjuntivo especial, ele entra o tecido adiposo. Toda vez que a gente fala de tecido adiposo, a gente está falando de gordura. A gordura que serve como isolante térmico, né? E contra a absorção de impactos e o armazenamento de energia. Então aqui a gente tem, ó, falando do armazenamento, tá bom? Então toda vez que lembrar tecido adiposo, vamos lembrar de gordura. Nós temos também o tecido que a gente chama de tecido cartilaginoso. Esse todo mundo conhece. Compõe aí algumas partes do corpo, como os discos intervertebrais, orelha, nariz, né? Então, tudo isso está relacionado aí com o tecido cartilaginoso. Mas a grande sacada desse tecido é justamente o fato de que ele está intimamente relacionado com o sistema ósseo, tá? Porque ele vai, a cartilagem ela vai se calcificar, ou seja, então ela vai virar osso. Ela virando osso, ela vai ajudar a compor aí a sustentação do corpo, né? Então a gente pode falar que o tecido cartilaginoso ele está relacionado com o tecido ósseo. Ele também ajuda aí na flexibilidade, compondo, fazendo a ligação entre esses ossos, tá? Então é um tecido super importante aí, tá? Agora a gente vai falar também do tecido ósseo. Esse tecido ósseo, ele está relacionado com a sustentação também, né? Então, toda a parte do tecido ósseo, ele vai dar uma sustentação, né? Então, vai dar uma sustentação aí para o corpo, né? Vai ser responsável também, junto com o músculo, pelo movimento e pela proteção dos órgãos internos. O que acontece é o seguinte: esse tecido, o tecido cartilaginoso, ele vai ser substituído então pela célula óssea, né? Formando, isso vai fazer o que? Vai dar o crescimento desse indivíduo. Então, a partir do momento que esse indivíduo ele vai crescendo, né, ele vai transformando o seu tecido cartilaginoso em ósseo. Assim, existe a possibilidade do organismo crescer, tá? E por último, nós temos aí o tecido que a gente chama de tecido sanguíneo, né, que é o sangue. Obviamente, o sangue está relacionado com a defesa do corpo e com o transporte de substâncias, tá? Dentro do sangue nós temos algumas células que são específicas, né? Como por exemplo, nós temos a hemácia, que ela está relacionada com o transporte de substâncias. Lembrando que as hemácias são os glóbulos vermelhos. Nós temos aí os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que é relacionado com a defesa do nosso corpo. E nós temos aí as plaquetas, que está relacionado com a coagulação. Então, esse tecido sanguíneo, ele é de extrema importância para o nosso corpo, obviamente. Dentro dele também é composto a sua maior parte de plasma, e o plasma é feito de água, sais minerais e proteína,
né? Então a função principal deles aí é a defesa e o transporte de substâncias. Esse tecido é um tecido bem complexo e bem diversificado, como eu falei, tá? Hoje a gente conseguiu relembrar um pouquinho aí sobre esse tecido. Claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma aula, tá? Compartilhe esse vídeo, porque aí a gente consegue produzir cada vez mais vídeos legais aí para vocês, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários, tá bom? Por hoje é só, até a próxima. Tchau, tchau!